Olá pessoal, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente, espero que todos também estejam bem por aí. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de nacionalismo e xenofobia, dando continuidade às nossas aulas anteriores, onde abordamos aqui o tema imigrações, migrações internacionais. Hoje, para iniciar o nosso bate-papo, é importante, antes de falar de xenofobia, diferenciá-la do que conhecemos por nacionalismo. E esse, por sua vez, muitas vezes confundido com patriotismo, também é importante ser diferenciado um de outro. Então, reconhecemos por patriotismo o simples fato da identificação de um determinado indivíduo com os símbolos da sua nação, com os símbolos da sua pátria. Então, esse amor estabelecido pelos símbolos como hino, bandeira e aí por diante, eles se configuram como uma prática patriotista. Enquanto que, por sua vez, quando falamos de nacionalismo, ele envolve uma dimensão ideológica, à medida que refere-se a defender os valores que estão em um campo cultural, em um campo linguístico, e inclusive, em alguns casos, em um campo religioso. Então, preservar esses valores que se manifestam em tais dimensões já associa-se, sobretudo, com o nacionalismo. O nacionalismo, em alguns casos, ele passa a ser exacerbado. E aí sim, o nacionalismo exacerbado abre as portas para a xenofobia. Vale citar aqui que o nacionalismo ao qual nos referimos, ele passa sobretudo a ganhar uma força maior após a Revolução Francesa. Se a gente considerar a Revolução Francesa como um marco dos estados absolutistas para os estados-nações, é nesse contexto que a gente vê um fortalecimento do sentimento nacionalista. Até porque, ao longo dos estados absolutistas, a figura do rei, como dono do poder absoluto, ela muitas vezes era vista como uma força repressora por parte dos súditos. Então, com a Revolução Francesa, esse cenário muda. A gente começa a ver, então, o ex-súdito agora sendo tratado como cidadão, e, naturalmente, o povo passa a ser o principal responsável por formar o que conheceríamos a partir disso como Estados-nações. Então, a partir desse contexto, a gente começa a ver o povo sendo o responsável por indicar as suas lideranças políticas, as quais passariam a governar esse Estado de acordo com os anseios da própria sociedade. E aí é importante até frisarmos os lemas da Revolução Francesa, como liberdade, igualdade, fraternidade, sendo eles aí o pontapé inicial da base para os estados democráticos que conhecemos hoje nas sociedades contemporâneas. Nesse contexto, esse fortalecimento do nacionalismo em torno de um Estado, ele começa a fazer com que, em alguns casos, esse nacionalismo se manifeste de forma exacerbada, e aí sim, alguns problemas da ordem xenofóbica começam a se manifestar de maneira mais intensa, sobretudo nas últimas décadas. É importante lembrar que no contexto pós-Primeira Guerra Mundial e crise de 29, o mundo ele começa a, de alguma maneira, experimentar o fortalecimento de um sentimento nacionalista, que começa a ganhar, inclusive, algumas características mais radicais um pouco. E aí a gente poderia citar alguns governos totalitários que se formam nesse contexto. A própria crise de 29 e o New Deal, posteriormente a isso, representado pelo keynesianismo, onde o Estado passa a ter uma intervenção maior na economia, e a gente começa a ver, então, essa participação do Estado de maneira mais determinante, ela já começando a atender um interesse do fortalecimento de uma visão nacionalista. Paralelo a isso, a gente começa a observar no cenário europeu, sobretudo ao fim da Primeira Guerra Mundial, o surgimento de alguns governos, alguns partidos, inicialmente, já de cunho mais nacional, mais nacionalistas, os quais começariam a ter pautas já mais atreladas ao interesse de uma direita um pouco mais radicalizada. E aí a gente poderia citar, por exemplo, o nazifascismo na Alemanha e na Itália, à medida que a supremacia da população local, das raças que compunham a base da população daqueles países, passariam a ser determinantes
né, inclusive colocando qualquer outro imigrante ou população de outra localidade, de outra nacionalidade, em uma situação, né, de pacificidade e ser tratada de forma xenofóbica, né, de ser alvo de discriminação, né, ou qualquer tipo de aversão. Poderíamos citar aí alguns exemplos ao longo do contexto pré-Segunda Guerra Mundial e mesmo ao longo da Segunda Guerra Mundial, a relação que se dá entre os povos arianos da Alemanha nazista, em relação aos judeus, a própria perseguição, né, ocorrente com os ciganos em várias partes da Europa. Então, todo esse cenário que envolve diretamente o interesse em uma determinada nação, em preservar, né, em garantir aquele território único e exclusivamente para o seu próprio povo, a maneira que discriminam qualquer pessoa que não seja dali, ou mesmo alguma minoria dentro do seu próprio território, isso já começa a ser fruto de um nacionalismo exacerbado que parte para um campo da xenofobia. O nacionalismo ele pode ser identificado, né, com algumas diferenças ao longo da história. Poderíamos citar, por exemplo, o nacionalismo separatista, né, o que se manifesta, por exemplo, na Iugoslávia, né, a partir do início da sua fragmentação, né, em territórios como a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia, dando origem a guerras, as quais envolveram, incluindo aí as chamadas de limpezas étnicas. Então a gente começava a ver alguns territórios perseguindo povos de outras localidades simplesmente por serem de uma outra nacionalidade. Então poderíamos também citar a própria questão na Europa Ocidental, no território da Espanha e parte da França, o que acontece com o povo basco, que não se consideram espanhóis, né, tem um nacionalismo próprio, embora estejam dentro de um território pertencente à Espanha. Mas os seus símbolos, as suas línguas, a língua falada, os laços culturais, tudo isso diferencia-os dos povos espanhóis. É a mesma coisa observada na Catalunha, em algumas regiões do Reino Unido, como na Escócia, nas Irlandas, e outros exemplos até mais intensos que se manifestam até os dias de hoje, como a própria questão da Palestina, onde a gente vê ali um nacionalismo exacerbado entre povos judeus e os povos palestinos que lutam pela posse territorial de uma determinada região. Outros exemplos, né, na própria questão do território indiano, né, na parte norte, na região da Caxemira, a grande perseguição sobre os povos muçulmanos que ali estão. Então tudo isso está associado diretamente a um campo de um nacionalismo que caminha para um viés separatista. E a xenofobia, no âmbito geral, ela é tratada como uma aversão ao estrangeiro, né? Toda e qualquer pessoa que não seja dali. Inclusive a origem da palavra xenofobia vem de xenos, do grego, onde significa estrangeiro, e phobos, medo, né? Então estamos falando de medo do estrangeiro, dessa aversão que se manifesta, inclusive, como uma prática racista nos dias de hoje, fazendo com que muitas pessoas tenham dificuldade para perceber, para distinguir o que tratamos por racismo e o que tratamos por xenofobia. Muitas vezes a xenofobia se manifesta em um campo racista, mas não necessariamente nós estamos falando de uma associação direta com a raça. Por exemplo, se a gente considerar hoje o que acontece em parte da Europa, o preconceito não se dá justamente pelo fato de uma pessoa ser negra e estar no território europeu. Na maior parte das vezes, esse preconceito se dá por essa pessoa ser africana e estar no território europeu. Então a gente começa a ver aí uma distinção, né, no que diz respeito a racismo e xenofobia, envolvendo diretamente no âmbito da xenofobia essa vinda de alguém de uma outra localidade para esse dado território. Olhando por essa lógica, a gente poderia citar aí alguns inúmeros casos ao longo da história e algumas consequências associadas a isso. Por exemplo, aqui na América citaríamos o caso dos Estados Unidos em relação aos povos latinos. Então, óbvio que não são bem-vindos. Nós vemos ali a própria polêmica da construção do muro nas áreas de fronteira entre México e Estados Unidos, servindo até mesmo como propagandas de campanhas eleitorais. Alguns grupos separatistas, não separatistas, mas alguns grupos ultranacionalistas, financiando inclusive pesquisas a fim de comprovar que as taxas de natalidade são maiores entre os imigrantes, que os gastos públicos são maiores entre os imigrantes, a fim de tentar com isso convencer a população de que essa presença do imigrante não é de fato bem-vinda.
né? Então, no cenário europeu, né, a grande presença de pessoas tanto migrando do Oriente Médio quanto migrando do continente africano, aumentando os índices de desemprego no continente europeu, fazendo com que a própria população local coloque a culpa desses problemas que começam a se manifestar, não simplesmente no fato do desemprego, mas sim em uma pessoa de uma outra localidade estar roubando o seu campo de emprego. Então essa relação ela começa a ser muito correlata à medida que esses processos se intensificam. Como consequências disso, a gente começa a ver a criação de barreiras físicas, o fortalecimento de partidos de extrema-direita, inclusive partido neonazistas, o cenário europeu está cheio deles. Poderíamos citar aí a própria França disputando eleições e quase chegando à vitória com a presença da Marine Le Pen, por exemplo, que defende esse ultra-radicalismo europeu, a saída inclusive da França da União Europeia por conta da presença do imigrante. Podemos ver práticas recentes, como a própria saída da Inglaterra da União Europeia, tendo em vista como principal problema a presença do imigrante. A gente consegue ver até mesmo uma intensificação, sobretudo dos atentados, depois dos atentados de 11 de setembro, do que é conhecido no mundo como islamofobia. Algumas práticas, como por exemplo a proibição, legislações que proíbem a utilização da burca no continente europeu, como aconteceu na França, são retaliações diretamente associadas a uma religião, não ao grupo necessariamente de pessoas específico que estão associados ao terrorismo. Então a gente começa a ver aí um erro muito grande, que é associar o terrorismo com a presença de pessoas islâmicas. E aí, consequentemente, essas pessoas, simplesmente por serem membros de uma ou de outra religião, começam a sofrer perseguições. E é isso que a gente pode ver se manifestando em uma série de países. Uma das principais ameaças, os principais fatores que aumentam a prática da xenofobia no mundo, estão associados com o crescente do desemprego, com o multiculturalismo, à medida que a cultura local ela começa a ser fragmentada, com a presença maior do estrangeiro, trazendo também as suas matrizes culturais para esse novo território. A gente observa ainda o aumento dos gastos públicos com os imigrantes, os quais passam a ser culpados pelos problemas sociais dos países. Isso tudo acaba fortalecendo ainda mais essas práticas discriminatórias em relação à população. Hoje a gente observa aí um número muito grande de países da União Europeia, os quais já têm partidos de ultradireita, extremamente radicais com essa questão do imigrante, já ocupando cadeiras no Parlamento Europeu. Isso pode se manifestar aí como um aspecto muito perigoso a médio e longo prazo. Algumas políticas mais efetivas podem ser até exemplificadas por alguns acordos internacionais, como por exemplo a Frontex, que envolve todos os países da União Europeia, buscando gerenciar de forma comum todas as fronteiras da União Europeia, a fim de conter a entrada dos imigrantes. A gente pode dar aí alguns exemplos, como o próprio acordo entre a União Europeia e a Turquia, assinado no ano de 2016, autorizando o imigrante que chega no território grego, tendo entrado pela fronteira da Turquia, a ser devolvido à Turquia. Então, todas essas práticas elas mostram aí um pouquinho desse cenário extremamente complexo que a xenofobia se manifesta hoje. E ainda temos algumas consequências que estão associadas com o aproveitamento disso. Muitas das imigrações que acontecem no mundo, devido a toda essa barreira e esses limites para conter as migrações, elas se dão em um campo muitas vezes clandestino, irregular. Então a gente começa a ver algumas empresas agenciando a entrada de imigrantes de forma clandestina em um e outro país, e muitas vezes se aproveitando disso, para venderem seres humanos para trabalharem em atividades exploradas, em situações análogas à escravidão, em alguns casos associando-se a práticas de prostituição ou mesmo a venda de órgãos. Então esses são alguns dos problemas que se manifestam em consequência dessa xenofobia, levando a essa situação caótica que o mundo se encontra hoje, onde as migrações e a circulação de pessoas já não são vistas com bons olhos. Por hoje encerramos aqui, nos vemos novamente no nosso próximo vídeo. Um abraço.